Alô pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio no nosso canal do Novo Ocidente. A gente vai dar continuidade à nossa catequese, vamos colocar assim. Bom, na aula de hoje a gente vai falar a respeito de quem é Deus. Desculpa a minha fungação, tosse, enfim. Vamos tentar seguir aqui sem atrapalhar a aula. Na aula passada a gente refletiu um pouco sobre Deus, sobre por que falar de Deus, o desejo de que todo ser humano tem por verdade, sentido e plenitude. Hoje nós vamos dar um passo além. A gente vai falar sobre quem é esse Deus que a gente procura. O Deus que é um ser, o Deus que é ser. Quando falamos de Deus, não estamos falando de uma força impessoal ou de uma energia. Estamos falando de um ser vivo, real, eterno, aquele que existe por si mesmo. Na Bíblia, quando Moisés pergunta o nome de Deus, ele responde: eu sou aquele que sou. Isso está em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 14. Essa é uma das frases mais profundas da Escritura. Deus é o ser por excelência, aquele que simplesmente é. Tudo o que existe depende dele, mas ele não depende de nada. Santo Tomás explica que em Deus, essência e existência são a mesma coisa. Deus não tem ser, ele é o ser. É por isso que ele é eterno, imutável e perfeito. Sobre os atributos divinos, Deus é eterno, não tem começo nem fim. Tudo que tem começo precisa de uma causa, mas Deus é a causa primeira, o fundamento de tudo. Deus é imutável, porque a mudança implica imperfeição. Quem muda passa de um estado para outro. Mas em Deus não há mudança, porque nele não há falta. Deus é onipotente, tudo que existe, existe porque ele quis. Deus é onisciente, conhece todas as coisas, não só o que acontece, mas também o que poderia acontecer. Deus é onipresente, não como algo espalhado pelo espaço, mas porque sustenta todas as coisas pela sua presença. Mas acima de tudo, Deus é amor. Não amor sentimental, mas o amor que dá o ser, que cria e sustenta. Como diz São João, Deus é amor. 1 João 4,8. O mistério da Santíssima Trindade. E aqui chegamos ao coração da fé cristã. Não basta saber que Deus existe, é preciso conhecer quem Ele é em si mesmo. E esse mistério só foi revelado por Jesus Cristo. Deus é só um em natureza, mas três em pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, mas um só Deus em três pessoas realmente distintas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho, nem o Filho é o Espírito Santo. O Pai gera o Filho desde toda a eternidade, e o Espírito Santo procede do amor entre o Pai e o Filho. É o mistério da comunhão perfeita, do amor absoluto. Santo Agostinho dizia que a Trindade é o modelo que toda comunhão verdadeira, onde há amor, há sempre um que ama, um que é amado e o amor que os une. Assim é Deus, um eterno ato de amor. Deus revelado em Cristo. Esse mistério nós não poderíamos descobrir sozinhos. Nenhuma razão humana seria capaz de penetrar o interior de Deus, mas o próprio Deus quis se revelar e o fez em Jesus Cristo. Jesus é a revelação plena do Pai. Ele mesmo disse: quem me vê, vê o Pai. Em Cristo nós deixamos de falar de um Deus distante. Vemos um Deus que entra na história, fala conosco, toca os enfermos, perdoa os pecadores e entrega a própria vida por amor. Por isso, o cristianismo não é apenas uma ideia sobre Deus, é encontro com uma pessoa viva, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
Conclusão. Então quem é Deus? Deus é o ser eterno, perfeito, que é amor em si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que existe por si, mas que nos criou por amor e deseja que participemos da sua vida. Na próxima aula nós vamos entender melhor como esse Deus criou o mundo e o homem e como o pecado afetou essa relação. O tema vai ser a criação e a queda do homem. Então é isso. Aguardo vocês para a próxima aula. Tô falando um pouco baixo porque tá tarde também. Tá bom? Fiquem com Deus. Salve Maria, veio Cristo Rei.